sou bolsista do Programa de Educação Tutorial de Economia da UFES, ou seja, o PET Economia UFES, e hoje eu estou aqui em conjunto a Petiana Lorena para darmos início ao módulo de setor externo. Bom, para darmos início a essa temática, vale lembrar que o sistema capitalista tem por princípio a acumulação de capital, ou seja, o lucro. E para isso, a produção deve ser complementada pelas trocas comerciais, e a partir da evolução da tecnologia, conceitos como globalização se difundem cada dia mais, ou seja, as relações internacionais se intensificam proporcionalmente ao avanço tecnológico mundial. Mas o que isso implica na economia brasileira? Veremos, portanto, nesse bloco, a importância das relações do Brasil com o resto do mundo, ou seja, como é organizada a dinâmica do setor externo e como essas transações influenciam na renda do nosso país. Inicialmente, temos que a moeda possui três funções: meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. No que tange o setor externo, a função que nos interessa, e logo a de destaque, se encontra no meio de troca, uma vez que ao vivermos em um sistema capitalista, acaba se tornando necessário um meio de pagamento para as trocas da mercadoria. Embora as moedas nacionais sejam o meio de pagamento interno de cada país, é imprescindível que se estabeleça um meio de troca para as relações internacionais também. Esse meio de pagamento é chamado de divisa e é registrado contábil e estatisticamente em dólares americanos, pois essa é atualmente a moeda que apresenta maior facilidade de circulação e conversibilidade nas transações internacionais. Portanto, para sabermos o valor real da divisa de países diferentes, nós utilizamos a taxa de câmbio, que representa justamente o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. Por exemplo, o dólar hoje equivale a aproximadamente R$5. Dessa forma, o setor externo é segmentado em três diferentes registros contábeis. O primeiro é o balanço de pagamentos, o segundo as reservas internacionais e o terceiro os regimes cambiais e política externa. Eu darei início a essas compartimentações com o balanço de pagamentos, que é caracterizado pelo registro contábil e estatístico de todas as transações entre residentes, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas que têm no país seu principal interesse econômico, e não residentes de um país num período de tempo específico. O balanço de pagamentos é ainda subdividido em outras três partes. Primeiramente, as chamadas transações correntes, que registram todas as operações referentes a bens e serviços, bem como operações sem contrapartida entre países. Dentro dessa divisão das transações correntes, a gente ainda encontra outras 4 contas. A primeira, a balança comercial, que registra a movimentação de mercadorias, ou seja, de bens tangíveis. Seu saldo é dado pela diferença entre as exportações e as importações de mercadorias efetuadas pelo país. A segunda conta são serviços, que registram as receitas e despesas com transportes, viagens, aluguéis de equipamentos e demais serviços. A terceira conta é a renda primária, que registra a movimentação de bens tangíveis, como pagamento ou recebimento em função da utilização de fatores de produção, como salários, lucros, juros e aluguéis. A quarta e última conta é a renda secundária, que registra pagamentos ou recebimentos de recursos que não possuem contrapartida de compra ou venda de qualquer bem ou serviço. Um exemplo de renda secundária é o envio de moeda estrangeira de imigrantes para suas famílias, em seus países de origem. Para ilustrar melhor todas essas informações que eu acabei de citar, nós vamos analisar essa tabela aqui do lado, que basicamente representa as transações correntes. Então, como ilustrado, as transações correntes são as somas das 4 contas que a compõem: a balança comercial, os serviços, a renda primária e a renda secundária. Portanto, quando o resultado de determinada conta é negativo, significa que houve um déficit naquela rúbrica contábil, reduzindo o saldo de moedas estrangeiras em favor do país, ou seja, reduzindo o volume de divisas. Caso tenhamos resultados positivos, acusamos consequentemente um superávit, aumentando o saldo de moedas estrangeiras em favor do país, ou seja, das divisas. Na tabela ao lado, como já ilustramos, temos que as transações correntes dos primeiros trimestres de 2019 e 2020 tiveram resultado negativo, ou seja, houve mais saída de recursos do que entrada, o que representa um déficit nas transações correntes em tais períodos. Já a segunda parte que compõe o balanço de pagamentos é chamada de conta capital e financeira, que tem por objetivo registrar movimentações de ativos financeiros, ou seja, investimentos, empréstimos e financiamentos, entre os países.
Na conta capital, em específico, registram-se as transferências de capital relacionadas com patrimônio de imigrantes e aquisição de bens financeiros não produzidos, tais como cessão de patentes e marcas. Já na conta financeira, que registra a maior parte do volume de transações, se subdivide em 5 rúbricas. A primeira delas, chamada de investimento direto, é a que define como negócios, de companhias abertas ou não, dos quais o investidor, que é residente em outro país, possui 10% ou mais das ações ordinárias ou do poder votante, no caso de companhias abertas, ou o equivalente em companhias fechadas. Em segundo lugar, temos o investimento em carteira, que contabiliza fluxos de ativos e passivos constituídos pela emissão de títulos negociados em mercados secundários de papéis, tais como títulos de rendas fixas, ou seja, dívidas públicas, ou variável, que são as ações. Vale ressaltar que a aquisição de ações nesse caso deve ser inferior a 10% do empreendimento. Bom, em terceiro lugar, nós temos os derivativos, que contabilizam os fluxos relativos à liquidação de haveres e obrigações relacionadas a operações financeiras, os swaps, e a fluxos relativos ao prêmio de opções. Em quarto lugar, temos os outros investimentos, que contabilizam empréstimos, financiamentos e disponibilidades em moedas e depósitos. Em quinto e último lugar, nós temos os ativos de reserva, que contabilizam ativos sob controle da autoridade monetária, ou seja, do Banco Central, utilizados principalmente para ajuste de possíveis desequilíbrios do balanço de pagamento. Por fim, a terceira parte que completa o balanço de pagamentos é denominado erros e omissões e tem por objetivo ser uma variável de ajustes, pois o balanço de pagamentos possui resultados imperfeitos, devido às inúmeras transações diárias realizadas. E por isso, o adicional erros e omissões foi criado para que o resultado global do balanço de pagamentos seja zero. Logo, como ilustra a tabela ao lado, o balanço de pagamentos é a soma das transações correntes, que é a soma das 4 rúbricas que a seguem, com a conta capital financeira, que também é o resultado da soma de outras 5 contas, e tudo isso subtraído pelos erros e omissões tem como resultado nulo do balanço de pagamentos. Bom, gente, é isso. Eu agradeço pela atenção. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Lorena, para que ela ilustre os 2 tópicos finais que complementam o setor externo, em conjunto ao balanço de pagamentos que já foi ilustrado por mim. Oi, pessoal. Meu nome é Lorena, sou bolsista do PET Economia UFES e vou dar continuidade ao módulo de setor externo. Nessa parte, eu vou explicar um pouquinho sobre reservas internacionais, políticas cambiais no Brasil e como esses conceitos eles influenciam os outros componentes do setor externo que a Maia já explicou. Para dar início, precisamos entender o que são reservas internacionais. As reservas internacionais, ou reservas cambiais, são créditos que os países têm no estrangeiro, podendo ser em forma de moedas, ouro ou títulos públicos, e servem como um tipo de seguro que os países têm para conseguir cumprir com as suas obrigações no exterior, fazer trocas com o resto do mundo ou realizar empréstimos para outros países. Também são uma forma que os países têm de lidar com choques de natureza externa, podendo ser uma crise cambial ou uma interrupção de fluxo de capital no país. Essas reservas também servem para lidar com desajustes do balanço de pagamento. E no Brasil, elas são administradas pelo Banco Central, o Bacen, que é a autoridade monetária do país. Podemos dizer que as reservas internacionais elas têm uma ligação direta com o resultado do balanço de pagamento, que a Maia explicou anteriormente para vocês. Nós temos que, caso esse resultado ele seja superavitário, ocorre um aumento nas reservas. Mas se o balanço de pagamento apresenta um déficit nos resultados, esse desajuste ele é compensado pelas reservas internacionais, ou seja, ocorre uma diminuição nas reservas. E caso apresente esse déficit e o país ele não tenha reservas suficientes para compensar o balanço de pagamento, ele deve recorrer ao endividamento externo, que foi o caso do Brasil em 1990, onde o país ele precisou obter recursos junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. No módulo anterior, vocês aprenderam um pouquinho sobre a política monetária, o que ela é e como funciona.
E uma das maneiras de fazer com que a política monetária seja exercida é por meio da política cambial. Só que agora a gente precisa entender como a política cambial influencia o setor externo. E para fazer isso, eu vou explicar 4 dos principais regimes cambiais existentes. O primeiro regime que eu vou explicar é o regime de câmbio fixo. Nesse regime, o valor da moeda ele é fixado pela autoridade monetária, ou seja, é um instrumento da política monetária onde a cotação da moeda nacional em relação à moeda estrangeira, que geralmente é o dólar, é fixado. O câmbio fixo ele pode ser usado em situações de hiperinflação, apesar de ser um regime que já entrou em desuso no mundo. Como vantagem desse câmbio, eu posso citar a estabilidade cambial, ou seja, o valor da moeda ela não oscila tanto. E uma desvantagem é que pode ocasionar a valorização excessiva da moeda nacional, causando diminuição das exportações e um aumento das importações. O segundo tipo de regime é o regime de câmbio múltiplo. No regime de câmbio múltiplo, existe mais de uma taxa de câmbio, e nesse sistema aplicam-se diferentes taxas de câmbio de acordo com a destinação do uso da moeda estrangeira. O terceiro regime que eu vou explicar é o regime de bandas cambiais, ou regime misto. É um regime em que a autoridade monetária define um limite para as flutuações da taxa de câmbio. E se esse limite ele é ultrapassado, o governo intervém. O quarto regime que eu vou explicar é o regime de câmbio flutuante. É um regime em que a taxa de câmbio flutua livremente. É o regime mais utilizado pelos países, porque o resultado do balanço de pagamento é o que regula as taxas de câmbio. Porém, uma desvantagem de adotar esse tipo de câmbio é que quando há uma valorização excessiva das moedas estrangeiras, isso pode causar inflação, e o contrário pode ocasionar uma diminuição das exportações. Mas você deve estar se perguntando então, qual regime é adotado pelo Brasil? Desde 1998, o Brasil passou a adotar o regime de câmbio flutuante, mas o câmbio fixo foi adotado algumas vezes pelo país. Ele era muito utilizado pelos países em desenvolvimento, no período entre a Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria, devido à instabilidade do câmbio na época. E por isso, o Brasil utilizou esse regime durante o início da ditadura militar. E também voltou a adotar no período de hiperinflação, em 1986, com a introdução do Plano Cruzado. É importante observar que a mudança da taxa de câmbio, aquela cotação do dólar que muito se ouve nos jornais, depende da taxa de juros e das expectativas, que mudam rapidamente, fazendo com que a taxa de câmbio seja muito volátil. E apesar de utilizarem o câmbio flutuante, os países não deixam o câmbio oscilando livremente. Eles fazem intervenções, e é o que ocorre no Brasil. O país faz algumas intervenções, sobretudo comprando e vendendo dólar, quando é conveniente para a condução da política econômica e para controlar a variabilidade da divisa. E isso é o que chamamos de câmbio flutuante sujo. Essas interferências, elas são realizadas via Banco Central e podem ocorrer com emissão de títulos públicos, swaps cambiais e leilões de linha. E é importante entender que as interferências que eu citei, elas são realizadas objetivando diferentes impactos que a política cambial pode vir a ter sobre as transações internacionais. E dentro desses impactos, nós temos, por exemplo, impactos da flutuação cambial sobre as transações correntes, onde uma desvalorização cambial tende a estimular as exportações e desestimular as importações, fazendo com que o saldo aumente. Outro impacto que podemos citar são os impactos na conta capital e financeira, onde os investimentos dependem mais das expectativas que os investidores têm da taxa de câmbio.
porque uma desvalorização leva a perdas do capital investido por não residentes. Nós temos também impactos na inflação, que é um conceito que já foi explicado em um módulo anterior. Caso ocorra uma desvalorização cambial, isso desencadeia pressões inflacionárias, já que os bens que são importados têm seus preços elevados. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, o peteconomiaufes@gmail.com. O nosso site é o peteconomiaufes.wixsite.com/petecoufes. Também sigam a gente no nosso Instagram, o @peteconomiaufes, para acompanhar a nossa programação, e não se esqueçam de ficar de olho no próximo módulo do Economês para o Português.